Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Matheus Souza, gerente de educação da Fundação Vanzolini. Sejam todos bem-vindos ao webinar Conversa com especialistas, o futuro da engenharia de produção, tendências, desafios e oportunidades. A Fundação Vanzolini é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada e gerida pelo Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Há mais de 50 anos, ajuda a estabelecer e executar caminhos mais eficientes para acelerar o desenvolvimento sustentável do Brasil. Nós atuamos em 4 pilares, sendo eles educação, certificação, pesquisa e soluções. Para iniciarmos o evento de hoje, eu convido o professor Daniel de Oliveira Mota a falar um pouco sobre o mercado da engenharia de produção e apresentar os coordenadores dos cursos de pós-graduação em MBA do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, operados em convênio com a Fundação Vanzolini. Professor Daniel, é com você. Obrigado, Matheus. Pessoal, boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Espero que vocês estejam vendo. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Daniel Mota, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção. E a ideia essa noite é a gente bater um papo sobre a engenharia de produção. Trouxemos especialistas, os coordenadores dos cursos, e trazer um pouco de reflexões, longe de querer ser exaustivo ao tema, mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre tendências e oportunidades que estão aí relacionadas à engenharia de produção. Tá? Eu sou vice-coordenador dos cursos de especialização, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre futuro, que é esse bate-papo inicial. Então, vamos falar um pouquinho sobre profissões, algumas reflexões, o que é o futuro agora e deixar vocês com uma provocação para vocês pensarem um pouquinho, né? Pois bem, quando a gente fala em futuro, vem na cabeça uma imagem parecida com essa, né? A gente pensa em robôs atuando em tudo quanto é lugar, inteligência artificial e muitas máquinas e coisas automatizadas e autônomas e uma série de operações sendo feita por robôs, né? Para ser muito honesto com vocês, eu não acredito muito nessa imagem aqui não, tá? Para mim, o que eu vejo, o que a minha pesquisa aponta e o que eu tenho observado aí no mercado, né? Eu acho que essa imagem ela é muito mais emblemática quando a gente fala de futuro, tá? Então, a gente percebe sim a existência, a ocorrência de inteligência artificial, de algoritmos, de mecanismos, mas a gente percebe isso complementando a capacidade humana, tá? E por que isso é bem interessante para a gente conversar sobre o futuro, né? Porque existe uma junção entre o que a gente chama de soft skills e o que a gente chama de hard skills. Tá? E nesse contexto, a engenharia de produção ela tem se destacado bastante por conta do perfil dos alunos, do perfil do curso, né? E é um pouquinho disso que eu espero vocês experimentarem essa noite, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as áreas, sobre algumas áreas específicas, né? Mas, principalmente, como a gente enxerga, como nós, professores da Escola Politécnica da Engenharia de Produção, como que a gente enxerga esses próximos passos, tá? Então, quando a gente pega uma lista fornecida pelo Fórum Econômico, né, a gente percebe uma série de profissões emergentes que estão bastante faladas ultimamente, estão bastante tem um holofote muito grande, né? Cientista de dados, especialistas em inteligência artificial, gerente de operações, né? Desenvolvedor de aplicativo e por aí vai. Uma coisa que a gente percebe constante nessa lista de novo, a exploração entre hard skill e soft skills. Então, de novo, essas duas parcelas, na verdade, elas estão juntas e elas vão cada vez mais caminhar somando esforços, potencializando aquilo que as pessoas, né,
e por meio do uso de tecnologia. Então, gente, é inevitável para o profissional no futuro, do futuro próximo, né, que é o agora, a gente precisa navegar muito bem, tanto na parte técnica quanto na parte humana, tá? E isso veio para ficar, tá bom? Então, e onde que entra a engenharia de produção nessa história? Eu trouxe aqui uma definição da Associação Brasileira, né, onde fala sobre a engenharia de produção, algumas vertentes, algumas especialidades, algumas especificações da profissão, mas eu quero colocar um holofote, colocar um ponto um ponto de atenção nessa palavra prever, tá? Porque se você falar sobre indústria 4.0, existe uma série de teóricos, uma série de pesquisa a respeito, mas muito se fala sobre a capacidade preditiva dos sistemas, muito se fala sobre como a gente consegue antever coisas, como a gente consegue se planejar e ter melhor resultados dos nossos sistemas, tá? E uma série de tecnologias que nos habilitam para melhorar essa capacidade preditiva, tá? E daí a gente percebe como essa demanda que todas as áreas têm imprimido nos profissionais, elas conversam, elas dialogam muito com o que a gente chama de espinha dorsal ou core da engenharia de produção. Então, uma parte de pesquisa operacional, controle de produção, logística, gestão de projetos, planejamento estratégico, qualidade e sustentabilidade. Todas essas áreas, elas têm tido uma atenção muito grande, tá? E, de novo, não só pessoas, não só tecnologia, mas as duas áreas caminhando junto, tá? E isso é algo que, mais uma vez, que veio para ficar, tá? Mas como que acontece isso? Tá? Aqui eu trouxe um breve exemplo, da minha área de pesquisa, que é a área de modelagem matemática, né? Então, antigamente a gente chamava de estatística, chamava de computação, chamava de área de negócios, por exemplo, e essas áreas elas começaram a se integrar, elas começaram a se aproximar. Então, quando a gente coloca no meio dos métodos estatísticos alguma coisa relacionada à ciência da computação, a gente tem o que o mercado chama de machine learning. E quando isso se aproxima de domínios de conhecimento, a gente tem todas essas áreas, a gente batiza o que o mercado consome hoje como data science, né? Que, como eu brinco com os meus alunos, é a boa e velha estatística com uma cara nova e uma nova roupagem, né? Mas a boa notícia é que esse conhecimento, e eu acho que aí está a grande diferença para os novos profissionais, ele não fica só na área técnica, só na engenharia, mas esse conhecimento, ele entrou para o marketing, ele entrou para a qualidade, ele entrou para a ergonomia, ele entrou para a logística, e aí está o grande perfil profissional e aonde eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Não basta que o cara seja bom de marketing, seja especialista em marketing, ele tem que saber como usar isso baseado em dados, ele tem que saber tomar decisão baseada em dados. E isso para todas as áreas, mesmo que sejam áreas qualitativas. E, de novo, soft skill com hard skill, dando as mãos e caminhando juntos, né? E a gente fala, nossa, mas esse negócio deve ser difícil, né? E aí eu trago uma pesquisa que eu fiz hoje de manhã, no meio da manhã, né? Eu tinha essa mesma tabela de alguns anos anteriores, eu falei, deixa eu ver como é que está hoje, tá? Então eu entrei num site de busca de emprego conhecido aí, não vou fazer propaganda para eles, mas conhecido, e eu filtrei pela área de farmácia, aleatória, tem alguns trabalhos com a área farmacêutica e eu fiquei curioso, né? E quando eu busquei por profissionais de logística na área farmacêutica, apareceu uma série de perfis profissionais que, se você parar para pensar, está dentro do perfil da engenharia de produção. Então, a gente está falando de gestão, a gente está falando de controle de qualidade, a gente está falando de logística, de supply chain, de PCP, né? Várias faces da mesma moeda. Então, o que a gente percebe é que existe uma série de oportunidades que demandam esse conhecimento, mas que não necessariamente eles estão atrelados ao nome da engenharia de produção. Por exemplo, na área farmacêutica, por exemplo, na área de tecnologia,
por exemplo, na área de transporte, né? E aí é onde eu coloco um ponto de atenção para vocês, porque muito se fala sobre busca, sobre empregabilidade, né? E aí eu pergunto, e é uma provocação, como que a gente está nos preparando para esse mercado? Como que a gente está oferecendo o nosso soft skills com hard skills para esse mercado, né? Então, eu deixo vocês que, apesar dos desafios sejam maiores, existe uma série de oportunidades que depende da gente estar preparado para conseguir alcançá-la, tá? E aí é um pouco desse bate-papo que eu trago para a gente continuar, né? Aonde eu vou dar boas-vindas aos meus amigos professor Marcelo Pessoa, professora Marli Carvalho, professor Paulino e eu, né? Junto nós coordenamos os cursos de especialização e cada um vai poder explorar um pouquinho como que estão essas inovações, essas novidades, cada um nas suas áreas, tá? Então, gente, qual seria o primeiro passo? Capacitação e preparo. Eu acho que esse é o grande recado que a gente gostaria de passar, tá? Então, Matheus, obrigado pelo tempo. Gostaria de agradecer a todos a presença, tá? Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa noite com algumas novas ideias, algumas novas provocações, tá? E aí eu passo a bola de volta para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Daniel, pelo conhecimento compartilhado. Convido agora a professora doutora Marli Monteiro de Carvalho, especialista na área de gestão de projetos, a falar como a pandemia afetou o mercado na área de gestão de projetos, as adaptações que esse mercado teve que passar e o que podemos esperar nesse novo cenário pós-pandemia para a área de gestão de projetos. Professora Marli, a palavra é sua. Professora, o áudio, por favor. Boa noite, Matheus. Obrigado pelo convite da Fundação Vanzolini. Um prazer estar aqui com o Daniel, com o Marcelo e com o Paulino nessa noite, falando aí um pouquinho do que a gente passou, né, nesses 2 últimos anos, fazer uma reflexão e falar um pouquinho também aí dos cenários futuros, né? Vocês já estão vendo minha tela? Sim, professora. A gente só falta pôr no módulo exibição. Exato. Legal. Não, gente, boa noite a quem está aqui com a gente. Eles me pediram uma coisa impossível para o professor, né? Em 15 minutos fala o futuro da engenharia de produção, como a pandemia afetou a gestão de projeto e como será o novo normal. O professor, já com meio desse assunto, demora 3h30 falando, né? Mas eu vou fazer algumas reflexões, né, rapidamente com vocês, né, e que a gente também tem conduzido no âmbito do curso de especialização em gestão de projeto, que está no momento de efervescência total, quer pelas mudanças geral, em termos de tecnologia, que o Daniel falou, quer pela própria transição rápida que nós vivemos nesse período de pandemia, que está imprimindo aí uma lógica muito diferente na área. Então, difícil falar de tudo isso que me pediram, mas eu vou fazer um put-purri aqui e depois a gente discute nas conversas, tá? Para não roubar muito tempo dos colegas e eles não ficarem bravos comigo depois, tá? Então, eu acho que o Daniel já falou um pouquinho dessa questão tecnológica que a gente está imerso, e essa mudança tecnológica, ela é uma mudança que a gente fala de caráter sociotécnico. Então, não é só tecnologia que está entrando, porque a gente precisa adquirir as competências, né? Tem todo um processo simbiótico sociotécnico de transição que tem que ocorrer. Então, não basta, vou comprar esse monte de tecnologia, né? O Marcelo vai adorar, né? Então, essas tecnologias que estão em volta nessa corrente, elas estão mudando o cenário, mas para a gente da engenharia de produção, a integração ocorre, né? Porque a gente meio que tem falado em indústria 4.0, outros... no que a gente chama de tecnologias de front-end, né? Que
está afetando como a gente faz produto. Então, são os smart produtos, né, os smart products, os smart manufacturing. Isso está mudando a forma da gente fazer as nossas operações e da gente desenhar os produtos. Os produtos têm informação, têm dados, têm sensores, se comunicam, né? E aí, esse aparato de tecnologia que está em volta, que alguns são de produto, outros são de manufatura e outros são de negócio. Então, por exemplo, o blockchain está mandando em contrato, smart contract que o povo está fazendo na parte de procurement de projeto. Então, a gente tem um elenco de tecnologias que são facilitadores e a gente tem um conjunto integrado, que são essas tecnologias de front-end, que a gente chama na engenharia de produção, aí basicamente são os smart products, smart manufacturing, as smart supply chain, né? E aí a gente tem todo um ecossistema de inovação que transita nesse ambiente para fazer o tratamento desse volume de dados que é gerado, que se eu não coloco uma inteligência, se eu não coloco o tal do analytics que o Daniel falou, eu não crio efervescência. E todo esse ambiente, a gente está num ambiente de restrição ambiental muito grande, né? Vocês viram o último relatório. Então, toda essa nossa indústria muito digital, muito virtual, muito tecnológica, ela tem que dar conta de reverter os impactos que nós já fizemos, né? Então, aí toda a discussão, a parte boa, né, que os fundos de financiamento, os tais dos ECGs, os RANCs, estão ajudando a captar recurso para essa agenda, mas que a gente precisa se preocupar com circularidade, com sustentabilidade, em todo o ambiente da engenharia de produção. Então, essas questões, elas entraram muito forte no futuro da engenharia de produção. Só que a gente tinha uma agenda de aprendizagem, de curva de aprendizagem e de preparo dessa transformação, transição sociotécnica que a gente fala, que a nossa expectativa era muito maior, mas nós acordamos no março de 2020 e fomos jogados para uma transição forçada, e isso acelerou todo o processo, com ganhos de aprendizagem, de velocidade de aprendizagem muito grande, mas também com danos, né? Porque foi uma transição não estrategicamente pensada. Então, nesse cenário geral, que traz uma série de ameaças, tanto no ambiente do nosso tecido produtivo, então, nós perdemos grandes empresas manufatureiras, né? A Ford foi embora, vocês já viram alguns do eletroeletrônico também da Zona Franca de Manaus saindo do ambiente aqui, vocês estão enfrentando concorrência de pessoas de outros países no nosso mercado de trabalho, assim como pelo lado bom, vocês estão participando do mercado de trabalho de outros países, aqui no Brasil, né? Então, esse ambiente tem trazido uma série de oportunidades e uma série de ameaças, e quando a gente fala de transição sociotécnica, não vou ficar muito falando de complexidade aqui com vocês, mas a gente tem processos dinâmicos de instabilidade que a gente não sabe para onde vai o dinheiro, para onde vão essas novas configurações, não é linear. Né? Quando a gente fala de processos dinâmicos, essa complexidade tem uma natureza bastante distinta. Então, não é tão fácil prever, né? Haja visto que a gente passou nos 2 últimos anos, como a transição foi bem diferente do que a gente pensava em 2019 no Departamento de Engenharia de Produção, né? Na gestão de projeto, tudo isso acontece, e já vinha acontecendo, né? Então, não foi a pandemia que trouxe essa transformação digital. Na área, por exemplo, de projetos na área de construção, o BIM já é mandatório, né? Já era mandatório antes da pandemia, né? A regulamentação já existia, e já vinha o processo de transição, toda a parte de PLM em projetos de várias naturezas, né? Os que a gente chama dos digital twins, né? Os gêmeos, né? O digitais e físico, todo o uso de realidade aumentada para fazer controle de projeto em loco, atualizar os sistemas digitais e reais para uma proximidade muito grande, isso já vinha acontecendo, né? A gente já tinha, na realidade de projeto, equipes virtuais dispersas, escaladas, né? Que funcionam há décadas, assim, né? Principalmente na área de software, né, Marcelo? Então, a gente já tem essa realidade, de uma maneira geral,
de transição que acontece há mais ou menos uma década, mais avançada em alguns setores do que em outros, né? Outras são mais novas, como as realidades dos contratos, baseados em blockchain, essas um pouco mais novos. Mas os outros têm fase de consolidação já de alguma data. Só que, de repente, né, e isso tem sido incorporado de forma distinta pelas diferentes abordagens de gestão. Então, a despeito daquelas tecnologias, a gente tem toda uma parte que a gente trabalha no ambiente de gestão, quer eu use uma abordagem mais preditiva, mais orientada ao plano, ou quer eu use uma abordagem mais adaptativa, seja ela iterativa, incremental, ou mista ágil, que a gente chama, ou a gente hibridifique, né, que são as tendências, né? A gente sempre falou na academia a abordagem contingencial, agora está vindo nos guias o termo tailoring, né? Mas na academia a gente fala desde a década de 90 da importância de contingenciar, né? Por tipo de projeto, por questão organizacional, por setor industrial, porque não tem receita, né? Você tem que, né, fazer uma alfaiataria para ficar justinho, bem bonitinho, né? Então, esse repertório que a gente sempre valorizou muito no conhecimento dos nossos gerentes de projeto, que é o que a gente chama de ambidestria, né? O gerente de projeto tem que saber lidar, né, com as técnicas mais hard, preditivas, analíticas, e tem que também ter todo um domínio das técnicas adaptativas e das soft skills, né? Então, é muito necessário que se tenha essa ambidestria para que possa ter um domínio total da área de gestão de projetos, e também a necessidade agora de um maior domínio de tecnologia desses ambientes remotos, virtuais, que tendem a fazer parte do dia a dia do projeto. Há algumas celeumas, né? Então, por exemplo, na construção que está adiantando o processo via BIM, né, que era um setor mais ou menos tradicional de gestão de projetos, nesse ambiente tem até uma certa rixa, né, do gerente BIM, gerente de projeto. Por quê? Porque tem a parte das competências que tem que ser construídas, não basta você criar e disponibilizar os softwares e os hardwares, você tem que ter as competências, as pessoas têm que saber dominar aquilo de uma maneira bastante efetiva, né? E como é que afetou de uma maneira geral a gestão de projeto, né? O problema não é que a gente não sabe fazer gestão remota de projeto, o problema é que isso não foi feito estrategicamente, né? Então, no dia 17, uns, no dia 23 de março, outros, estavam remotamente, sem um planejamento estratégico, sem um domínio das metodologias, e isso gerou uma série de problemas bastante grandes. Então, é claro que nós fomos beber rapidamente no ambiente onde isso já era dominado, que é o ambiente de gestão distribuída, né, de times distribuídos, de times escalados, que já usavam muito dessas ferramentas. Mas o que a gente tem, né? Gestão de projeto é um esporte de contato, né? Então, tem toda a parte de colaboração, confiança, cocriação, que os ambientes colaborativos físicos, né, que a gente usa, fazem falta, e tem feito muita falta na pandemia, né? E esses são muito mais difíceis e mais caros de replicar remotamente. Tá? As práticas e processos e outros processos de execução foram mais facilmente incorporados, né? Então, por exemplo, quem trabalha com gestão ágil, pô, ágil é adaptativo, então tirou de letra a mudança. Não, porque o pessoal do time de ágil, eles trabalham muito naqueles ambientes colaborativos, de gestão visual, e com aquele esbarrão, né, aquele processo criativo dos times em ciclos, e esse espaço foi do dia para a noite retirado, sem que houvesse investimento, por exemplo, em tecnologias que permitissem emular esse espaço, né? Sem contar que muitos foram com plataformas muito diferentes de projeto para projeto, então o esforço de aprendizagem para cada projeto que estava envolvido, com tecnologias diferentes, softwares diferentes, o que foi muito desgastante, né? O que vai ficar disso no novo normal? Provavelmente a gente vai voltar pouco
né? Eu acho que a realidade remota vai se manter em muitos projetos, né? A gente tem bastante contato com a comunidade e está todo mundo remoto ainda, né? E o que a gente vê, né? É que é provável que haja um investimento mais estrutural para tentar emular esses ambientes de colaboração, mas que as atividades, né? Aquela parte do Common and Caves, né? Então, a parte que a gente fazia nas cavernas, a gente faz nas cavernas remotas, não tem problema, mas tentar resgatar os ambientes colaborativos, né, que são ambientes que quase todas as equipes, principalmente de abordagens ágeis, sentem falta, né, os ambientes colaborativos de cocriação, né, mas dá para fazer virtual? Dá, né, um exemplo é o Fishbone Windows, né, que são aquelas videoconferências de longa duração, em que vocês se sentem junto numa mesma sala, mas são tecnologias que não são triviais e não são baratas, né? Por que a gente tem que pensar ou em emular esses ambientes colaborativos ou em voltar aos ambientes colocalizados? Porque é nesses ambientes que a gente tem a efervescência das soft skills. É lá que a gente, né, tem essa força das soft skills sendo desenvolvidas no esbarrão, no esporte de contato. E isso está fazendo falta, isso está prejudicando a qualidade dos projetos. Tá? Então, eu sugiro que ou se invista, de fato, para tentar emular esses ambientes à distância, como as equipes remotas já faziam, ou que se retornem, né, e com periodicidade, para que se consiga construir um ambiente de confiança, de colaboração, de cocriação, de feedback par a par, né? O feedback oficial ainda fica naquele feedback do esbarrão na sala de comunicação, esse que acabou se perdendo. Então, esse ambiente ele tem que ser resgatado, porque ele está fazendo falta, quer por investimentos em ambientes emulados virtuais, quer no retorno aos ambientes colocalizados, né? Para a parte de processos, práticas, plataformas, a forma que foi feito muito rápido, foi feito muito sem investimento, sem estratégia. Então, os times sofreram muito por faltar plataformas integradas. E isso eu acho que, na tendência da gente permanecer no novo normal mais remoto, há de se investir em ambientes e plataformas que consigam prover de forma integrada todos os tipos de interação que a gente precisa em projeto. Interação de tarefa, de conteúdo, de desenvolvimento, de avaliação, de processo. A gente tem que ter isso de forma integrada. Não dá para cada projeto escolher uma abordagem, um software, uma interface de reunião, porque isso é muito desgastante, né? Então, se pensar num membro de equipe que atua em 2, 3 projetos, isso é exaustivo. Então, há de se, vamos manter, vamos ficar remoto para valer, isso precisa ser repensado, e existem muitos, aqui embaixo, vocês têm aqui, uma série de técnicas que emulam tanto as ferramentas de gestão à vista, como o pareamento remoto, como outras estratégias. Dá para fazer quase tudo, né? Todas essas interações, dá para fazer num ambiente de plataforma virtual, mas tem que se pensar, tem que se desenhar estrategicamente, né? Então, em síntese, gente, porque, estou conseguindo os 15 minutos. Em síntese, agora é a hora de fazer um bom diagnóstico do que funcionou, do que não funcionou, de como a gente vai retornar nesse novo normal. Precisamos abandonar o presencial? Não, principalmente nos ambientes colaborativos. É bom resgatar com que periodicidade, qual a simetria entre remoto e presencial. Isso é estratégico, assim como que abordagem usar, como contingenciar. Aqui eu tenho que ver o que funcionou, o que não funcionou. Então, essa é a hora de fazer um bom diagnóstico, um planejamento estratégico, mas que a gente não vai voltar, provavelmente, de uma forma integrada, como era antes, é pouco provável. Eu acho que o trabalho remoto no ambiente de projeto, ele veio para ficar, mas que ele não substitua
às atividades do que a gente chama de colaboração e cocriação, que o esbarrão é muito importante. Não se esqueçam que gestão de projeto é um esporte de contato e que esse ambiente tem que retornar. Em que volume, em que proporção, em que periodicidade, isso é estratégico, isso tem que ser decidido caso a caso. Obrigada, gente. Estou aqui depois para as perguntas. Vou passar a palavra, então, de volta para o Matheus. Obrigado, professora Marli. É sempre muito valiosa essa visão, é sempre muito valiosa essa visão de especialista, né, da área. Sei que o tempo é curto e que a vontade de falar é grande, né? Você tem muito conhecimento para compartilhar e a gente agradece aí esse momento de fala. Agora eu convido para falar conosco aqui o professor Paulino Graciano, a comentar um pouco sobre a gestão da produção, como a gestão da produção foi afetada pela pandemia Covid-19, o que podemos esperar desse novo normal e pós-pandemia, no que tange à gestão da produção. Professor Paulino, a palavra é sua. Obrigado, Matheus. Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, né, junto com a professora Marli, o professor Marcelo e todos vocês. Né? Bom, eu vou... preparei alguns slides aqui, né, só para a gente ir conversando, pessoal, e também a gente vai, né, mostrar alguns itens aí, né, do que a gente tem feito, né, isso aí, todo mundo está vendo na minha tela? Tudo bem, Matheus? Sim, professor. Tá ótimo, então. Legal. Bom, o que foi, né, o tema aqui dessa nossa conversa, né, vai ser a questão da pandemia e o mercado e a utilização da tecnologia, né, na gestão da produção. Eu sou, né, o coordenador do MBA, do CQP, do CAI, lá na Vanzolini. A gente estuda, né, diversos itens do que a gente vai falar aqui, né, principalmente no uso de tecnologia, né, na gestão da produção e esses soft skills aí mais tradicionais também, né. Então, foi isso daí, né, esses dois temas. Primeiro que a gente vai falar é sobre a questão de como a pandemia ela afetou o mercado, né. Bom, dá para perceber que depende do mercado, né? Se você for, né, tem esses indicadores, né, e se mostra que um dos indicadores aí que a gente pode medir, né, a velocidade do mercado é a utilização da capacidade instalada, né? Então, se vê que alguns aí foram, né, bastante afetados, né? Tá vendo? Então, no caso aqui, a celulose e papel, né, você praticamente, né, não foi afetado, né? Depois veio a indústria farmacêutica, alimentos, né, já começou, a indústria de transformação, né, sofreu bastante, como você pode ver, né, teve uma diferença, essa aqui é a média, né, dos últimos anos, daqui ao nível atual, né. Couros e calçados bastante afetados, vestuários e, né, infelizmente, um dos pontos lá que mais nos indicadores, né, de produção que mais afeta são os veículos automotores, né, no nível de atividade econômica. Tá vendo? Então, se pode ver aí que, né, teve mercados que sofreram mais, né, e mercados que sofreram menos. Um dos que não sofreram tanto assim foi o mercado de alimentos, como a gente viu lá, né? Se você olhar aqui esses indicadores, né, do Ministério da Agricultura, se vê que teve um aumento considerável, né, tanto de lavoura, né, no caso mas lógico, né, foi afetado por outros fatores lá, né, externos, né, que ele aumentou
a atividade tanto de lavoura, que esse mais claro aqui, quanto de pecuária, né? Se vocês olharem aqui nos principais produtos, né, teve esse aumento, né, no caso de soja, de cana, bovinos, milho, frango e algodão, né, que basicamente o algodão foi mais por causa da indústria de vestuário, né, que sofreu bastante durante essa pandemia, né? Então se vê que, né, alguns mercados aí foram, né, bastante afetados, e uma exceção foi o caso de agropecuários, né, que, no caso, ele, né, aumentou a sua atividade econômica. Na outra ponta, né, nós temos aqui os serviços, né? Então, aqui a distância do patamar pré-pandemia por atividade de serviços. Então, no caso lá da tecnologia da informação, né, por tudo que já foi falado, teve crescimento, né? O professor Marcelo aqui, né, vai gostar muito, e também de transportes, correios, né, por causa de todo, né, que a gente tem sentido aí, né, durante a pandemia, também teve aumento, né, da atividade econômica, tá vendo? Na outra ponta, né, se a gente for olhar aqui mais desse lado aqui, né? Então, por exemplo, transporte aéreo foi o que mais teve retração, né? Serviço de alojamento e alimentação, grande, né, retração, serviço à família. No caso aqui, né, como todo mundo ficou em confinamento, isso daqui sofreu bastante, né? E também serviços audiovisuais, né? Tipo cinema, teatro, esse tipo de coisa que também, né, foi bastante afetado, né? Então, como se pode ver, a pandemia, né, criou, né, oportunidades e problemas, né? Que toda crise você tem aquele negócio, né? Você tem os dois lados da crise, né? Você tem o problema, mas também tem oportunidade, né? Então, tudo que está se falando sobre tecnologia da informação, né, foi realmente beneficiada por esse mercado, né? Então, a procura de profissionais, né, de tecnologia da informação, de logística, né, de outros serviços técnicos aí também, né, aumentaram muito, tá vendo? Durante essa pandemia. Então né, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês como discussão, né? Quer dizer, não é um efeito linear, né? Tem gente que viu uma oportunidade, tem gente que sofreu, né, muito durante esse período aqui, né? Ou seja, vão ter, né, muito que nos recuperar e alguns, né, crescer mais. Então, muito bem, pessoas. Agora a gente está falando, né, dessa relação das empresas, né, com a pandemia, né? Então se vê que as empresas aí elas se mobilizaram, né, deram ótimos exemplos de como se integrar, né, na sociedade, né? Ou seja, as empresas, elas vendo o problema, elas se integraram para tentar resolver, né? No caso da Demilos aqui, ela aproveitou para fazer né, confecção de máscara de tecido, jalecos, né, descartáveis, né? A Blanvier, lá de Indaiatuba, ele aumentou pesquisa e desenvolvimento em medicamentos, né, especificamente sobre a Covid-19. A Mercedes-Benz, ela fechou parceria com uma empresa fabricante de respiradores no sentido de acelerar a produção, ou seja, ela ajudou, né, na produção de respiradores. A Pioneira, né, que trabalha com equipamentos de limpeza, jardinagem e reflorestamento, né, ela ajudou no trabalho diário de desinfecção de ruas, né? A Termoval, ela fabrica válvulas
começou a fabricar os válvulas solenoide lá dos respiradores, né? Que o Inspire, desenvolvido lá pela Escola Politécnica, né? Utilizou, né, essas válvulas aí. Entenderam, pessoal? Então, essa relação aí da empresa, né, durante essa pandemia foi exemplar, né? Ou seja, elas colocaram o ombro lá, né, no problema e falaram, eu vou resolver isso aqui junto, né? Então, é interessante toda essa, né, essa relação aí, né, das empresas, né, durante a pandemia, né? Bom, e a utilização da tecnologia na gestão da produção, né? Eu procurei trazer aqui, né, como já foi bastante falado aí sobre, né, sobre esse tema, principalmente hard skills, soft skills e gestão de equipes, né? Eu resolvi trazer aqui alguns exemplos, né, de como se pode fazer a tecnologia trabalhar para a gestão da produção, né? Então, em gestão de equipes, eu vou procurar, né, fazer uma... Eu separei aqui, pessoal, um vídeo, né, vou ver se... Você tem aí um ambiente fabril que tem o problema de projetos, né, para que usa times em multisites, né? Então, como resolver o problema? Um dos jeitos é esse daí, né? A configuração de dashboards aí conforme as necessidades, né? E tudo usando tecnologia que pode ser multisite. Esse daí, né, que é de onde o Agile se inspirou, é a relação que chama Gemba Daily Meeting. E você pode fazer essas reuniões multisites, né? Tá vendo, pessoal? Então, é um jeito aí de como a tecnologia está ajudando o gerenciamento da produção, né? Usando alguns, né, itens aí que podem ser utilizados não, né, presenciais, mas remotamente. Então, é um dos modos aí de você trabalhar, né? Então, perfeito, pessoal. Então, vamos dar uma pausa aqui. Perfeito. Outro exemplo que eu trouxe aqui de interação homem-máquina, né, que é um dos pontos aí que ficou bastante prejudicado, né? Foi essa interação, né, homem-máquina, esse ombro a ombro aí durante a produção. Então, você pode ver que isso daí, essa interação, ela também foi, né, resolvida por meio de tecnologia. Isso aqui chama-se Pick on Voice, né, em que a tecnologia ajuda na separação, né, dos itens aí. Eu vou mostrar para vocês, né. Isso aqui é uma separação, né, com interação homem-máquina. Tá vendo? Então, ele vai recebendo as instruções, né, e vai executando o trabalho, ou seja, não tem papel, não tem nada, né? Chega lá e é um jeito da tecnologia, né, direcionar as operações de uma empresa. Tá vendo? Então, é um jeito que vocês, né, estão podendo ver aí. Tá vendo? Legal. Bom, um outro exemplo que eu trouxe também de interação homem-máquina, né, é esse daqui, ó. Tá vendo? Como também na atividade de picking, né, você tem a tecnologia utilizando na gestão da operação. Então, você pode ver esse óculos especial, vai fazendo a leitura das instruções, né, do pedido, e por aquele óculos lá ele vai dirigindo o operador. Por exemplo, tem
interação homem-máquina para resolver um problema. Eu não tenho mais, né, identificadores, né? O próprio sistema vai guiando o operador nessa relação aí homem-máquina. Agora, pensando nesse ponto aí, né, também, né, tem algumas outras contribuições, né? Por exemplo, esse daqui, né, que eu vou tratar para vocês. Deixa eu deixar aqui. Que ele me tirou o acesso aqui, né? Mas pode ver que você pode ter robôs, né, fazendo o trabalho de picking, né? Então, todas as tecnologias aí que já foram colocadas anteriormente, você ter um operador, o próprio robô pode ir lá e fazer o trabalho de separação. Na operação industrial é mais difícil de você ver essa interação. Operação de picking. Perfeito. Tá bom, pessoal, foi esses pontos aí que a gente trouxe para a discussão, né? E aí eu queria, então, trazer para vocês, né, esses pontos para a gente ir discutindo aí durante o evento, né? Então, professor, né, Matheus. Obrigado, professor Paulino. Agradeço aí a contribuição, o conhecimento compartilhado. E agora eu convido o professor Marcelo Pessoa, coordenador do curso de especialização de logística do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, para compartilhar com a gente sobre o mercado de logística, como ele foi impactado com a pandemia, o que a gente pode esperar aí desse novo normal, a recuperação do mercado. Professor Marcelo, a palavra é com você. Ok, obrigado, Matheus. É um prazer. Eu vou partilhar a tela. Está sendo partilhada? Perfeito, professor. Tá, ótimo. Bom, eu fui incumbido, né, de falar sobre o mercado de logística. Eu queria fazer um pouco diferente do que os outros professores fizeram. Para falar de logística, eu peguei esse slide aí, com o censo de 1950, né, do IBGE, e o censo do ano 2000, né, que também já tem 20 anos. Né? 60 milhões de brasileiros, né, em 1950, 207 milhões em 2000, nos anos 2000. Então, esse crescimento da população, ele teve dois efeitos, né, interessantes. O primeiro, que é o seguinte, a gente tinha uma faixa do litoral que estava sendo ocupada, veja, 1950, né? Quer dizer, não tinha Brasília ainda. A hora que foi criada Brasília, lá pelo sonho maluco do Juscelino, né? Foi criado um polo de atração para o desenvolvimento para o interior. Então, nós tivemos dois movimentos, o aumento da população e um espalhamento da população. Quer dizer, em 1950, Mato Grosso, Goiás, eram localidades com pouquíssima gente, né? Não teve um desenvolvimento muito grande naquela época, né? De 50, década de 60 foi o início da industrialização do país, né?
Então, esses 50 anos, veja, eu estou falando de 50 anos, gente, né? Ou 70. O ano que vem eu vou fazer 50 anos de formado. Quer dizer, não é tanto tempo assim, né? É o tempo de uma vida, ou até menos. A população do país se espalhou, diminuiu um pouco aquela concentração no litoral, né? Então, com essa extensão territorial, com essa expansão para o interior, né, o país sempre teve e sempre terá problemas de logística, né? Quer dizer, um país do tamanho do Brasil é um problema a questão da logística, né? Você pega os países da Europa, eles são do tamanho dos estados aqui no Brasil. Então, os problemas são de outra ordem de grandeza, né? Além de problemas crônicos que a gente tem, né, de infraestrutura de estradas, de vias férreas aquém do necessário, além de terem sido sucateadas, agora estão tentando recuperar, transporte marítimo e fluvial ínfimos, sem infraestrutura, né, e uma falta total de planejamento de longo prazo. Longo prazo que eu falo é 20 anos ou mais, né? Então, esse é um pano de fundo importante para a logística, né? Aí veio a pandemia, né? Evidentemente, a pandemia não está sendo uma coisa boa, mas já foi mostrado aqui que a gente pode extrair o que houve de bom com relação a isso, né? Primeiro, forçou a mudança de rotinas, né? Quer dizer, todo mundo acostumado a todo dia trabalhar num determinado lugar, naquele mesmo ritmo, né? Tecnologias como teleconferência, videoconferência, já eram tecnologias disponíveis, mas não tinham esse nível de utilização que foi provocado pela pandemia. A internet acabou virando, né? O professor Paulino mostrou isso, o elo de ligação entre as pessoas. E eu confesso, a professora Marli e o professor Paulino fizeram referência a mim, porque sou eu quem dou as aulas de tecnologia, de software, essas coisas, né? Eu trabalhei na Telebrás. Quando começou a pandemia, eu falei, nossa, vai dar colapso no sistema de telecomunicações agora, né? E, felizmente, não deu. Graças às tecnologias mais novas, né, do tipo fibra ótica, etc., que, felizmente, a gente tinha uma infraestrutura que suportou esse aumento de demanda. Eu cheguei, no começo da pandemia, inclusive, a acompanhar, né, qual era o nível de utilização de internet, etc., e houve uma multiplicação enorme do uso desses sistemas, mas, felizmente, a infraestrutura do país suportou isso. Gente, se fosse sei lá, uns 30 anos atrás, não iria suportar. Não, ia entrar em colapso também, o que ia ser muito pior, né? A gente deve até agradecer o fato de a gente ter tido essa infraestrutura construída. Agora, o que aconteceu, né? No fundo, a transformação digital, né, que o pessoal fala, foi todo mundo empurrado para ela, né? Quer dizer, confesso, eu já dei curso à distância muitos anos atrás, que hoje são coisas absolutamente primitivas, que foi em 2007, 2008. A gente hoje dá curso à distância, né, palestras como a de agora, né, à distância, que viraram uma coisa corriqueira. Quer dizer, isso lembra aqueles estudos que a gente faz sobre adoção de tecnologia. Quer dizer, as tecnologias estavam disponíveis, mas era uma quantidade muito pequena da população que usava essas tecnologias. As pessoas que estavam mais ligadas, as pessoas que tinham, de alguma forma, uma afinidade maior com tecnologia. Hoje, queira ou não queira, todo mundo usa essas tecnologias. Foi uma coisa similar ao que aconteceu com o celular, né? Certo? Telebrás, na época que eu trabalhava no Telebrás, a gente contava o número de telefones para cada 100 habitantes.
telefonia fixa, né? É tantos telefones para cada 100 habitantes. O número do Brasil era ínfimo perto do que tinha na Europa. Hoje a gente tem mais de um telefone por pessoa. Quer dizer, essas tecnologias vieram e penetraram de uma forma capilar, né, na vida das pessoas. A transformação digital, que foi empurrar todo mundo a usar, queira ou não queira, né, essas tecnologias, porque ou usava ou não trabalhava, né, acabou fazendo um benefício, né? A gente acelerou esse processo de transformação, fez as empresas repensarem, né? Como disse a professora Marli, quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente, né? Quer dizer, a gente não sabe nem nós, como professores, se vamos continuar dando aula só presencial ou vamos fazer uma coisa mista. Muito provavelmente vai ser uma coisa mista. Quer dizer, são provocações que ocorreram, né? E a logística, né? Aliás, foi muito interessante que esse é o trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso do curso de logística. Ele estava estudando e-commerce, etc. E a gente tem aqui um número impressionante, né? O e-commerce é um negócio que a gente acompanha faz tempo, etc. Ele vem crescendo, não sei o quê, a um ritmo alto comparado, por exemplo, com o crescimento de PIB, etc. Que no Brasil é ridículo o crescimento, mas aqui era na faixa de 15%, 16% ao ano. 2018 para 2019 foi 16%, de 53 para 61 bilhões. A previsão para 2020, em 2019, era crescer tipo 18%. Gente, cresceu 80%. 80%. Quase dobrou. O que significa isso? Né? Eu preciso de profissionais especializados, eu preciso de gente que entenda de logística, que saiba resolver os problemas. A demanda está sendo muito crescente, porque todo mundo passou a ser obrigado a fazer e-commerce. Você com a sua loja fechada, ou com o seu comércio fechado, como é que você vai sobreviver? O único meio é usar o canal que existe, né? Que é a internet, as mídias sociais e assim por diante. Então, as pessoas migraram para isso na marra, né? Agora, isso leva a desafios profissionais interessantes, né? Eu vou mudar aqui o slide. Então, do ponto de vista da logística, o que nós temos, né? Aumentou tremendamente a necessidade de se estudar localização de centros de distribuição. A gente tem alguns casos aí de empresas que usavam infraestrutura de transportadoras aí, ou até do próprio correio, etc. E, de acordo com a resposta dessas ofertas, acabaram criando seus próprios centros logísticos. Quer dizer, as empresas estão repensando como organizar seus negócios para fazer isso. Isso demanda estudos técnicos, quer dizer, são soluções não qualitativas, mas por modelagem. Então, digamos, uma outra demanda para o profissional de logística, né? As soluções para a última milha, né? Todo mundo sabe que um dos maiores problemas da logística é a última milha, quer dizer, a entrega lá na ponta, porque ela é individual e tem um custo muito alto, né? Tecnologias para integração da cadeia de fornecimento, né? Porque usar meios diferentes, soluções sustentáveis, né? A carga aérea é a mais rápida, etc. É a mais rápida, mas é a mais poluente. Então, quando eu estou começando a estudar essas coisas de sustentabilidade, eu preciso começar a pensar em soluções inovativas, né? E o gerenciamento de custos, né? Porque a logística, num país do tamanho do nosso, é muito cara ainda, né? Uma coisa que se falou pouco hoje, né? Que também é um dos temas da engenharia de produção, e que a pandemia, de alguma forma, aumenta a importância disso, é a questão da inovação.
Quer dizer, aquela empresa que fabricava o mesmo produto, oferecia o mesmo serviço há 50 anos, tudo igual, sem novidade, etc., recebeu uma chacoalhada dessas boas para falar, bom, e agora? O que eu faço? Eu preciso inovar. Quer dizer, a palavra de ordem hoje é a inovação em todas as áreas, em particular aqui na logística e na reinvenção, digamos, das suas atividades, do que vai acontecer daqui para frente, uma vez que descortinou para todo mundo que existem muitas possibilidades de arranjos de trabalho. A professora Marli falou, não, o projeto não é só projeto que eu posso fazer num home office, né? Eu tenho uma série de outras atividades que também podem ser feitas. E o hard skill, soft skill também é outra coisa interessante. E esse é o ponto alto, digamos, da engenharia de produção. Eu posso falar isso porque eu não sou engenheiro de produção, eu sou engenheiro eletrônico, né? E tudo que eu aprendi da engenharia de produção foi na engenharia de produção, e justamente em projetar as coisas para as pessoas usarem, fazer os projetos para que a questão da usabilidade seja atendida. Eu nunca me esqueço do professor Roberto Macedo, da FEA, né? Uma vez ele falou, não, os equipamentos eletrônicos são feitos por engenheiros eletrônicos para engenheiros eletrônicos, né? Porque eles são muito difíceis de compreender e usar. Aí entra a engenharia do soft skill, né? Quer dizer, qual é a facilidade de uso, como é que são essas coisas. Então, essa necessidade que o Daniel tinha falado, do soft skill e da integração, o Paulinho também falou um pouquinho disso, né? Da integração homem-máquina, quer dizer, eu ter uma facilidade de compreensão de funcionamento das máquinas e as máquinas serem projetadas para serem fáceis de serem compreendidas e utilizadas, é uma coisa importante. A gente apanha para usar esses softwares aqui por causa disso, né? A facilidade de uso. Bom, o que eu tinha para dizer era isso. Eu acho que devolvo aqui para o Matheus. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Agora, pessoal, a gente vai ter um momento onde teremos a divisão aí entre os coordenadores, cada um com o seu curso, né, no qual ele coordena. A professora Marli vai tirar dúvidas sobre o curso de especialização em gestão de projetos, dúvidas acadêmicas. Então, a gente vai abrir uma sala para pessoas que queiram tirar dúvidas sobre o curso de especialização em gestão de projetos. O professor Paulino falará sobre o curso de especialização em automação industrial, qualidade e produtividade, e também o curso de MBA em engenharia de produção, tirar dúvidas acadêmicas. Todos que possuem interesse e querem tirar dúvidas desses 3 cursos, acessem a sala do professor Paulino. E o professor Marcelo irá tirar dúvidas sobre o curso de especialização em logística, e também haverá uma sala do comercial para tirar dúvidas sobre todos os cursos de especialização, os 4 cursos e o MBA, preço, condição de matrícula, ofertas especiais. Entrem na sala do comercial, estaremos à disposição. No mais, agradecemos a participação de todos vocês, e tenham todos uma excelente noite, tá? Participem e entrem nas salas aí que vocês estão sendo convidados.